Voltamos, querida licinalta, voltamos à nossa aula e agora nós vamos ter aqui as contratações correlatas ou interdependentes. Você já sabe, você viu nos blocos anteriores que eu tenho a minha contratação principal, que no caso aqui é a aquisição de computadores. Eu tenho os acessórios satélites, eles giram em torno da contratação principal. Né? Garantia. Garantia é algo que gira em torno da principal, só que está incluído, está dentro da solução que eu estou contratando. Então entrou lá no elemento do bloco passado. Contratação, descrição da solução. Agora nós vamos fazer o seguinte raciocínio. Ora, se a minha providência satélite está dentro da contratação que eu estou fazendo, coloquei lá no tópico anterior. Se ela não está na contratação que eu estou fazendo aqui, o ETP, ela está em outras contratações, eu vou precisar tomar essa providência através de outras contratações, eu vou colocar nas correlatas ou interdependentes. E se ela não se der através de outra contratação, providências da administração. Né? Então, vamos pegar um exemplo de um automóvel. Acho que eu dei esse exemplo no bloco 1. Né? Combustível uma aquisição de veículo, uma locação de veículo, por exemplo. Combustível, ele entraria onde? Se o combustível estiver dentro do contrato de locação, descrição da solução como um todo. Se o combustível estiver dentro de um contrato que já existe ou tem que ser feito, contratações correlatas ou interdependentes. Se a prefeitura tiver um posto de gasolina, e isso existe, providências da administração. Tá bom, gente? Vamos lá. Contratações correlatas ou interdependentes. Qual que é a diferença de contratações correlatas e interdependentes? Essa definição é importante para fins de responsabilização. A contratação interdependente, inter quer dizer entre uma coisa e outra, dependente que depende. Então, a contratação interdependente é aquela sem a qual eu não consigo fruir, eu não consigo utilizar o objeto da minha contratação principal. Então imagine o combustível. Eu não consigo utilizar o veículo sem combustível. Aí o gaiato vai falar assim, e o elétrico? Colocar o combustível, energia. Apesar de não ser combustível, combustão. Né? Mas eu não consigo utilizar o veículo sem energia. Então, sem combustível. Então é uma contratação interdependente, porque a minha contratação principal depende dela. Né? Se fosse, por exemplo, a locação de um lugar para guardar o veículo, seria correlato. Por quê? A contratação correlata, ela melhora, ela aperfeiçoa o uso, a fruição da minha contratação principal. Mas eu não dependo dela. Então, no caso da garagem, eu preciso contratar uma garagem para o veículo que eu estou comprando ou alugando. Eu posso utilizar o veículo sem a garagem, mas a garagem ela dá um melhor uso no caso de segurança, de guarda do bem. Entendeu? Janderson, você falou que para fins de responsabilização faz diferença. Faz diferença, porque se a administração, se o gestor ou o servidor fez o ETP, ele esquecer de uma contratação interdependente, a penalização dele tem que ser maior do que de uma correlata, por exemplo. De repente, a correlata ele não vai nem ser penalizado, vai tomar uma multa. Mas na interdependente, imagine, você ficou sem utilizar o bem ou o serviço. Tem um exemplo folclórico já da construção de um parque eólico. Tinha que ser construído um parque eólico lá, etc. Foi construído, só que dias antes da ativação do parque eólico, quando foram fazer os testes, perceberam que o linhão de energia que levaria energia até o centro de distribuição, ele não comportava aquela carga. Então, o que aconteceu? O parque eólico ficou pronto, sem utilização.
Por isso, havendo desperdício de energia, desperdício de recurso público, custo de manutenção, etc. e tal, ficou pronto, parado, sem uso, esperando construir o novo linhão de energia. Nesse caso, o linhão, o novo linhão era uma contratação interdependente, sem a qual eu não conseguiria fruir, utilizar a meu objeto principal. Então, obviamente que é um ato antieconômico, né? Você fazer uma contratação sem prever e dar início e verificar se vai ficar pronta a tempo a minha contratação interdependente. A principal finalidade é fins de responsabilização, mas você vai colocar tudo aqui dentro de contratações correlatas ou interdependentes. Né? Então, nós temos aqui, vejamos, primeiro um prompt de, desculpa, gente, um prompt de brainstorm, né? Descreva as possíveis contratações correlatas ou interdependentes. Vou colocar aqui. Lembrando que, mais uma vez, ele vai inventar um monte de coisa. Você tem que saber limpar, né? Você tem que saber verificar o que você precisa realmente contratar ou não. Então, quais são as soluções aqui? Serviço de suporte técnico e manutenção pós-garantia. Aquisição de softwares educacionais e licença de uso, treinamento para usuários, melhoria e ampliação da rede de conectividade. O que eu faria aqui? Ficaria contratações correlatas. Já existe um serviço de Service Desk que não é só esse suporte técnico aqui, não é só se der problema no computador, né? O problema pode ser de uso mesmo. O usuário ele não sabe utilizar o computador. Ele está com algum problema, né? É o famoso garoto da TI, que são de software de licença de uso, treinamento, melhoria e ampliação da rede de rede de conectividade. Então você vai fazer um prompt de ajuste aqui e pedir para ele colocar, retirar tal item, acrescentar tal item, considerar determinado ponto. Como a gente já tinha feito, vejamos o que eu coloquei aqui. Transações correlatas ou interdependentes. Coloquei serviço de suporte e manutenção. Será necessário ativar o contrato de suporte e manutenção já existente na secretaria. Né? Esse ativo deve contemplar a inclusão de novos notebooks. Então, no meu caso hipotético aqui, já existia um serviço de manutenção, né, de suporte técnico, só que ele não previa essa quantidade de computadores, eu precisaria ativar. Tá? Aí, como é que você faz isso na IA? Refaça o texto considerando que já existe o suporte técnico, contudo, ele terá que ser aditivado por conta do aumento do número de computadores. Aí veja, gente, veja, presta atenção. O ETP, ele é um documento de gestão, lato sensu, e de gestão de riscos também. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui, eu já estou dizendo, ó, essa contratação correlata ou interdependente, ela já existe, fica tranquilo, ela não existe, tem que fazer. Então já tem um contrato, eu preciso ativar. Eu já estou resolvendo a vida, já estou resolvendo o contexto da administração para que esse objeto contratado ele sirva ao que se pretende. Né? Aquisição de softwares educacionais e licenças. Seria apenas isso. Foi o que aconteceu lá no meu ETP. Então vamos lá. Janderson, mostra pra gente aqui o prompt de ajuste.
Faça texto apenas com os itens, pode pedir para restringir, né? 1 e 2. 1 e 2. Considere que já existe um contrato de suporte e manutenção e necessitará ser aditivado para atender a totalidade dos novos computadores. Remeta o item 2 a programação pedagógica, sei lá. Aí eu estou criando, né? Porque não existe esse exemplo. No seu caso, você vai trazer os dados concretos aí da sua realidade. Remeta ao item 2 a programação pedagógica da secretaria. Coisa assim. Eles que vão definir quais softwares serão utilizados. Então seria mais ou menos assim. Aqui. Tá? A secretaria já dispõe de um contrato de suporte técnico e manutenção para os equipamentos em uso, que necessitará de aditivo para incluir a totalidade. Esse aditivo garantirá que os novos dispositivos recebam manutenções corretivas e preventivas conforme necessário, assegurando a durabilidade dos equipamentos e a continuidade das atividades educacionais sem interrupções. Né? Às vezes o problema não está no computador, está no usuário. Bastante comum, inclusive com isso que vos falo. A aquisição de softwares educacionais e licenças de uso. Com o intuito de viabilizar o uso pedagógico pleno dos notebooks, será necessária a aquisição de softwares educacionais e específicos e das respectivas licenças de uso, conforme a programação pedagógica da Secretaria. Esses programas e ferramentas são essenciais para o projeto de gamificação e outras metodologias modernas que a Secretaria pretende implementar, oferecendo aos professores os recursos necessários para as aulas interativas e alinhadas com as práticas educacionais mais atuais. Então está feita aqui as suas contratações correlatas ou interdependentes. O que você vai resolver? E que não é através de uma contratação, vai ser nas providências da administração. Mas antes eu preciso falar para você da segmentação estruturada. Nós já falamos no começo da aula que eu vou dividir para ampliar a potência da IA, para ter sincronização, eu vou dividir o ETP em elementos. Só que dependendo da complexidade do objeto que você está contratando, você vai segmentar mais e mais e mais e mais. Você vai subdividir um elemento em vários. Né? Então, por exemplo, você vai fazer uma contratação super complexa de uma obra. Cada etapa daquela obra exige uma descrição, cada etapa daquele produto de TI exige uma descrição pormenorizada. Você vai fazer o quê? Você vai dividir em elementos e fazer um prompt para cada subelemento ali. Né? Isso é infinito, gente. Quanto mais você precisa aprofundar, mais você segmenta. Bom, gente? E concluindo essa parte, nós temos as providências da administração. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. O legislador, sabedor da deficiência que nossos órgãos têm na formação de gestores fiscais de contratos, infelizmente, apesar do papel fundamental de gestores fiscais de contratos, a gente sabe que muitos órgãos são as últimas pessoas que recebem treinamento, né?
Aí, então, o gestor já colocou aqui. Quais providências devem ser adotadas à administração em relação a isso, mas em relação também a qualquer outra providência necessária que não se resolva por meio de uma contratação. Então, aqui nós temos um prompt de brainstorm. Sugira providências a serem adotadas pela administração. Vou copiar. Eu tenho um próximo prompt aqui, que é aquele considerando elementos tais. E, por fim, um prompt de redação. Vamos para o nosso prompt de brainstorming. Sugira providências a serem adotadas pela administração. Vamos ver o que ele vai trazer. Lembrando que agora você vai mais tirar coisas do que colocar. Tá? Capacitação de servidores para fazer essa gestão de contrato. Digamos que já tem, né? Tá todo mundo capacitado. Planejamento para recepção dos notebooks. Procedimentos formais. Digamos que tudo isso já existe. Já existe lá no município. Sensibilização e orientação aos usuários, campanhas internas. Digamos que a gente já tem isso. Tem mais nada? Esse é um elemento que é facultativo, que não é que seja facultativo, né? Ele não é obrigatório, pode ser que não se aplique. Então, não necessariamente você precisa colocar. Vamos ver o que eu tinha colocado lá no nosso. Aí que não deu certo a gravação. Mesma coisa, né? Orientações, treinamento adequado, comunicação, melhoria no sistema de controle patrimonial e comunicação interna, sensibilização dos usuários. Isso aí vai depender do seu caso concreto, né? Escreva, inclua. Então, por exemplo, você pode pegar o prompt de redação aqui e colocar as suas providências, as providências que você julga adequadas ao seu contexto, que pode não ter nenhuma do prompt que veio do prompt de brainstorm, né? Então aqui eu vou colocar elabore e escreve as seguintes providências a serem adotadas. Vou colocar aprimorar sistema de guarda patrimonial, gestão patrimonial, a sistemática, né? Porque sistema, agora todo mundo imagina sistema de TI. Pensamento. A sistemática de gestão patrimonial. Antes da distribuição dos notebooks. Mais algum? Vou colocar só isso por enquanto. O que você tiver, você coloca aqui e ele vai fazendo o texto para você, né? Trouxe implementação de procedimento de registro de identificação. Ele inventou um monte de coisa, né? Refaça o texto fazendo apenas o que eu solicitei no prompt anterior. Vamos ver se resolve, né? Porque ele já trouxe outras coisas que não tem nada a ver. Eu não quero. Trouxe duas opções. Prefiro essa resposta menor. Então agora ele obedeceu. Enquanto você tem que dar um. Lembre que é uma pessoa, né? Para garantir o controle adequado dos notebooks a serem adquiridos, a Secretaria Municipal de Educação de Gramado deverá aprimorar a sistemática de gestão patrimonial antes da distribuição dos equipamentos. Esse aprimoramento é fundamental para assegurar o rastreamento e a conservação e uso
responsável dos dispositivos, maximizando a durabilidade e eficiência dos recursos investidos. Perfeito. Né? Ok, gente. Então, essas são as providências da administração. Nos vemos no próximo bloco.